Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a todos os alunos que já estão aqui presentes, que vão apresentar trabalho hoje, e os que não vão apresentar, mas vieram aqui para prestigiar. Hoje a gente dá início ao segundo dia da nossa primeira jornada científica e tecnológica da Pouso Alegre, e nós vamos ter aqui apresentados os trabalhos de arquitetura e design. Nós vamos ter um total de 5 trabalhos a serem apresentados. Vocês têm 15 minutos para apresentar o trabalho e o horário de todos tinha uma diferença de 15 minutos, mas não é necessário esperar todo esse tempo. Assim que a gente terminar e a gente já conseguir trocar a apresentação, conforme a ordem, vocês já devem ter aí a ordem, mas eu vou avisando aqui também qual será o próximo trabalho. Nós já vamos dando continuidade, certo? O nosso primeiro trabalho hoje será apresentado pela aluna Mariana Paiva Rezende, com o título Abordagem Reggio Emília na Educação Infantil. Mariana, boa apresentação, você tem 15 minutos. Obrigada, Carol. Boa noite a todo mundo. Meu tema tem como abordagem Reggio Emília a educação infantil. Vou começar introduzindo um pouco para vocês sobre o meu trabalho. Atualmente, com a tecnologia, a mente das crianças ela vem passando por constantes mudanças, o que necessita de mais atenção e concentração na hora da escola, né? Por conta disso, os métodos educacionais eles devem ser inovadores e buscando dar um olhar diferente no processo de ensino e aprendizagem delas. A abordagem pedagógica de Reggio Emília, que é a questão da minha pesquisa, ela busca justamente aprofundar a discussão e a prática conteudista, que é muito comum na maioria das escolas atualmente, que acabam tornando o processo de aprendizagem bem mecânico e repetitivo. A metodologia das escolas Reggio, elas pretendem, com uma inovação, dar um olhar mais humano durante a infância, que é uma fase tão importante para o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social da criança. Falando um pouco, contextualizando um pouco a respeito de Reggio, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a população europeia ela precisou reconstruir as cidades devastadas. Na cidade de Reggio, localizada no norte da Itália, um grupo de cidadãos eles se uniram com o propósito de construir uma escola para crianças pequenas, baseado no desejo de reconstrução e da possibilidade de uma vida melhor para os seus filhos. A partir dessa colaboração comunitária surge esse projeto educativo que é diferente daquele presente que era antes muito ligado à Igreja Católica. Atraído por essa visão nova de projeto, né, que a comunidade ela tinha intenção de construir, o pedagogo Loris Malaguti ele vai até a cidade de Reggio e ele acaba se encantando por esse projeto. Esse pedagogo ele foi uma peça bastante fundamental na construção da pedagogia de Reggio. Eu vou acabar falando bastante dele aqui também. Ele foi impulsionado pelas teorias inovadoras de vários outros pedagogos e ele acreditava que o processo pedagógico ele deveria ser centrado nos desenvolvimentos emocionais, intelectuais, morais e sociais da criança. O modelo de Reggio ele deu tão certo que ele foi municipalizado em 1991, ele teve um grande destaque mundial através da revista norte-americana Newsweek, que listava as 10 melhores escolas do mundo. Para Loris Malaguti, a criança ela nasce com 100 linguagens. Essa metáfora ela é como se fosse um convite que leva a escola a pensar sobre a complexidade que é a construção do conhecimento. Segundo ele, a escola ela rouba 99 das 100 linguagens e, por fim, ela acaba priorizando somente a palavra. Por conta disso, que a pedagogia de Reggio ela assume como uma tarefa prioritária dos adultos a escuta e o reconhecimento das potencialidades de cada criança, observando e atendendo cada uma em sua individualidade. Malaguti ele sempre apoiou a pesquisa como uma prática na área de educação, porque para ele a educação sem pesquisa era uma educação sem interesse. Segundo esse pedagogo, os
professores eles deveriam interpretar os processos em vez de avaliar somente os resultados. Malaguti ele também acreditava que as crianças elas podiam aprender de outras maneiras e que a aprendizagem ela podia acontecer de uma maneira mais criativa e dinâmica. A metodologia de regra ela surge objetivando primeiramente a escuta, né? E a intenção era que o próprio educador ele aprendesse com a criança enquanto ele ensina ela, compreendendo a lógica de aprendizagem dela e pensando em outras alternativas que sejam mais eficientes para ela. Para Malaguti, escutar é como os adultos eles acolhem o mundo infantil e eles proporcionam condições para o crescimento e aprendizagem da criança. Outro fator de abordagem de regra Emília é a imagem da criança como a sua própria protagonista do aprendizado, né? Para que a criança ela seja protagonista, o diálogo e a interação elas são essenciais, assim como seu ambiente social. Os educadores eles têm a função de observar a escuta, para que assim ela possa ajudar a expandir o seu conhecimento próprio, incluindo as suas linguagens artísticas e expressivas na prática diária. Os projetos oferecidos, eles encorajam a criança nas tomadas de decisões. Agora que eu vi, Carol, desculpa. Os projetos oferecidos, eles encorajam a criança nas tomadas de decisões e nas escolhas colaborativas com os colegas. As documentações pedagógicas, elas são uma ferramenta básica no trabalho do professor, já que é através desses registros que ele pode observar e coletar informações a respeito da aprendizagem da criança, que vão ajudar ele a descobrir pontos importantes em todo o processo de ensino-aprendizagem. Essa estratégia ela permite que o professor ele reflita sobre a criança e que ele também possa acompanhar e que ela também possa acompanhar o seu processo de aprendizagem. A documentação ela é a parte dos processos da escola Reglio e que utiliza na intenção de favorecer o aprendizado e modificar o relacionamento entre ensino e aprendizagem, além de promover também um laço com todos os agentes envolvidos no processo educacional. Para um melhor desenvolvimento das crianças, os professores dessas escolas eles trabalham em pares, o que é chamado de dupla pedagógica, com pequenos grupos de aprendizagem durante cerca de 3 anos. Nas escolas da rede Reggio Emília, a gente tem a presença do ateliê, né? Malaguti ele cria a figura do ateliêrista com a intenção de problematizar as diversas linguagens do ser humano ao se relacionar com o mundo. Esse ateliê ele foi criado como um espaço em que a criança ela possa explorar as diferentes linguagens que a arte ela pode oferecer, proporcionando uma liberdade na hora de expressar a sua criatividade. Outra função importante desse espaço também é oferecer uma oficina de documentação, mostrando também ao público sobre os conteúdos da escola de uma forma transparente. O ateliê ele trouxe uma forma de observação e reflexão sobre os processos percorridos pela criança durante a construção de seu conhecimento e da sua identidade própria. Além da liberdade de expressão nesse ambiente, né, planejado e moldado para as crianças. Esses espaços eles deveriam ser ambientes aconchegantes e hospitaleiros que buscassem a interação e a familiaridade da criança com o meio em que ela vive. Os trabalhos construídos no ateliê pelas crianças, eles são expostos no ambiente, o que acaba também enriquecendo mais o ambiente e tornando ele mais acolhedor. Aqui a gente tem 2 exemplos de como que seria um ateliê dessas escolas, né? Eles também trazem bastante a presença da parte externa, né? Da natureza para dentro da sala de aula. As escolas hegelianas, o ambiente ele é visto como um terceiro educador. Isso tem a intenção de incentivar a criança a explorar esse ambiente com uma liberdade de interagir também com as outras pessoas. Os ambientes eles são fluidos e eles podem ser modificados pelas crianças, dando a sensação de pertencimento do espaço.
Ele ensina por meio de estímulos e experiências que o espaço proporciona ao aprendizado e ao desenvolvimento de cada criança. A cozinha também é um outro exemplo, ela é totalmente aberta e conectada com a proposta pedagógica da escola. Nesse ambiente, os alunos eles passam por diversas experiências sensoriais com os alimentos, além de construir laços e reforçando a relação com a família e a vida familiar cotidiana. Um ponto importante dessa abordagem educacional é a transparência e a parceria que as escolas elas têm com as famílias. Para os educadores, é de extrema importância que a família ela participe do processo de ensino e aprendizagem na intenção de contribuir para uma melhor qualidade de vida, tanto da criança quanto da família, né? O trabalho coletivo é uma base bastante explorada em Reggio Emília, já que é a partir dele que as crianças elas trocam conhecimentos, interesses e experiências através dos debates para a construção de novas ideias. Essa prática cotidiana de debates e pesquisas, eles favorece também o questionamento sobre si mesmo e sobre os outros, e é dessa forma que a escola ela trabalha para que as crianças elas se tornem indivíduos mais participativos e para que no futuro também se tornem adultos mais críticos e responsáveis. Na abordagem Reggio, também os materiais eles são bastante valorizados, e a importância dele, descrita por Sepp e Zini, é que através dos materiais as crianças elas conseguem explorar o mundo de texturas enquanto elas acariciam, esfregam e tocam o material, o que leva também a elas a sentir uma variedade de sensações. Os materiais eles levam a criança a encontrar diversas possibilidades para contribuir teorias e conhecimentos. A estrutura escolar ela permite a conexão das crianças com a equipe pedagógica da escola e com a área externa também, além de permitir que seja um ambiente possível de receber transformações para diferentes usos. Agora, o que a gente pode levar de Reggio Emília para a gente, né? A pedagogia de Reggio, ela traz a criança como a protagonista do seu próprio aprendizado, junto com a escuta e a documentação pedagógica. Isso mostra o porquê que Reggio Emília ela foi uma inovação de ensino. E é durante a primeira infância da criança que deve receber um olhar mais atento, já que é nesse período que ela se demonstra ser criativa e questionadora. A metodologia usada em Reggio, ela nos permite enxergar e entender que as crianças, durante seu processo de aprendizagem, elas discutem, fazem experiências, elas questionam assuntos de um modo que agregue na sua aprendizagem e também na aprendizagem dos colegas. Os estudos sobre Reggio, eles nos permitem uma reflexão sobre o potencial das crianças e como que a gente pode contribuir para que a criança ela seja protagonista do seu aprendizado, o estímulo que a gente pode dar para que ela crie uma conexão com a escola. A abordagem de Reggio ela demonstra a diferença que a pedagogia da escuta faz, levando a criança a possibilidades de exploração e um encorajamento também na aprendizagem. E foi isso. Parabéns Obrigada. pela apresentação, Mariana. Agora podemos passar para a próxima. Antes, eu queria saber se alguém tem algum comentário, ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Mariana. Se não, podemos seguir para o trabalho do Marco Antônio. Não? Então, tá bom. Marco Antônio, você está aí? Está me ouvindo? Estou sim, estou aqui, calma. Estou funcionando minha câmera. Isso, pessoal, esqueci de falar no começo, mas todo mundo, enquanto estiver apresentando, a gente precisa deixar a câmera ligada, tá bom? E a câmera minha, vocês estão conseguindo me ver? Aqui tá travando, vocês estão me ouvindo? Não, então compartilha aí, Marco. Oi?
Tá travando só aqui? Poxa. Ah, que bom que não sou só eu. Pessoal, caiu minha conexão. Agora que eu consegui voltar. Marco, Oi. você não, que foi? Você não conseguiu ligar a sua câmera? Então, eu liguei aqui, mas tá preta a tela. Vocês não estão me vendo. Tá, deve ser alguma questão de conexão. Não tem problema. Pode compartilhar seu trabalho. Vendo, hein? Estão vendo aqui, ó, a tela minha? Tô. Agora eu tô. Bom, Ele conseguiu me ver agora? Então, agora abriu sua câmera também. Joia. Vamos dar início à apresentação do aluno Marco Antônio Fernandes Ferreira, que vai apresentar o trabalho intitulado Psicologia e Neurociência aplicados ao ambiente de ensino. Boa apresentação, Marco. Obrigado, Carol. Bom, boa noite a todos. Como a Carol já apresentou, eu trago um tema que é uma junção de disciplinas, né? A união, a multidisciplinaridade de disciplinas, onde a gente se encontra na ciência atual, que as disciplinas independentes, elas não conseguem mais, né? Trazerem maiores entendimentos, e aí está sendo necessário uma junção das disciplinas para a obtenção de maiores informações, que é o que acontece aqui, nesse momento, com a arquitetura, a psicologia e a neurociência, né, comumente conhecido também como neuroarquitetura, né, mais no marketing, é um termo mais marqueteiro. E adiante, a gente tem um dado bem importante, deixa eu só arrumar aqui a tela minha. A gente tem um dado bastante importante, que é esse aqui na tela, que 90%... Marco Antônio, Oi. Uma coisa, volta um slide, rapidinho. Voltei. Pronto, pode continuar. Pode ir. Bom, voltando, então a gente tem esse dado muito importante para a gente refletir sobre a importância do relacionamento do indivíduo e o ambiente construído, uma vez que 90% do nosso tempo a gente passa dentro de ambientes construídos, 90% da nossa vida a gente passa dentro de ambientes internos. E esse relacionamento ali, por ser de tamanha grandeza, né, e de intensidade, ele nos provoca inúmeras reações, né? Nós reagimos a ele de inúmeras maneiras. E são inúmeros parâmetros, inúmeras variáveis arquitetônicas que se estão concluindo atualmente, porém, recentemente, a gente tem muito pouca informação. No entanto, já temos bastantes parâmetros para começar a entender, sair do campo subjetivo para o campo objetivo, entender as coisas implícitas que acontecem em nós, né? Até mesmo quando nós vemos algo e sentimos aquilo é bonito, e por que aquilo é bonito, né? E a gente começar a entender essas questões nos traz uma clareza mental muito interessante, né? Eu trouxe esse diagrama para a gente refletir essa importância, né, onde, por exemplo, ambientes, como estudos mostraram, através do referencial teórico, né, como ambientes com pé direito baixo, eles nos trazem nós reagimos, né, um processamento de pensamento de medo, né,
uma não liberdade no espaço, né? E aí, quando a gente reflete um pouco sobre essa importância, a gente já vem para o âmbito escolar, né? Como que o ambiente construído, né? A gente já vê essa importância, e agora, no ambiente escolar, que forma o ser humano, que traz o crescimento do ser humano na sociedade, para ele prestar um serviço à sociedade e viver em harmonia em sociedade, a gente vê que ainda aprofunda mais ainda a importância, né? Onde o ambiente escolar, ele é como se fosse um currículo invisível, né? Onde formador de entendimento, de personalidade, de valores, de princípios, de visão, de crença. E aí a gente aprofunda mais ainda quando a gente faz um estudo histórico das escolas e essa importância de ver a atualidade no Brasil, das escolas, onde muitas construções antigas, que hoje são até reformadas, mas dos séculos 19 e 20 vieram de construções que assemelhavam-se a presídios penitenciários, né, onde vinha daquele sistema rígido e hierarquizado e também daquele currículo da escola muito hierarquizado, né, muito mecânico, muito robótico, que nem a Mariana apresentou aqui uma comparação, né? E aí a gente vê o impacto, né, da construção na criança e na formação desse indivíduo na sociedade, né? E aí a gente traz aqui um pouco dos parâmetros que conseguimos nesse estudo, né, como esses três parâmetros arquitetônicos, que são as formas curvas, o fechamento em ambientes e o pé direito. E desses três parâmetros, eles geram reações psicológicas ao ser humano, né? E que as principais reações foram a de sentimento de casa, a coerência e a fascinação, né? Mais adiante eu vou explicar um pouquinho melhor esses parâmetros, esses componentes. E aqui agora falando um pouco dos parâmetros arquitetônicos, né? Como, por exemplo, o pé direito. Estudos mostraram, né, como eu havia dito, que a altura do pé direito, ele traz uma sensação de liberdade, né? Ou seja, ambientes com pé direito mais alto, que a altura do piso até o teto, traz uma sensação de maior liberdade do indivíduo e que faz até ele fomentar no desejo de explorar aquele ambiente, né? E que a gente pode ver aqui nesse diagrama que esses três, eles se relacionam no quê? Na beleza. Tanto o ambiente com maior pé direito, ele é considerado mais belo do que ambientes com pé direito mais baixos, né? Que traz aquela imponência, aquela amplitude no ambiente, você se sente à vontade para caminhar naquele ambiente. E aí a gente tem o fechamento em ambientes, que seria o quê? As aberturas daquela construção, daquele ambiente, daquele espaço, como ele se relaciona com o espaço externo, né? E aí a gente já traz a conceituação do design biofílico, a biofilia, que é a união da natureza e o ambiente construído, né? E aí a gente já começa a fomentar inúmeras reações na saúde mental, no comportamento do indivíduo, na sua resposta cognitiva, né? Como muitos estudos já mostram, onde a presença da natureza no ambiente construído, seja ela de forma direta ou indireta, traz inúmeros benefícios à saúde humana, né? E aí o ambiente que ele traz maior conexão, integralidade entre o ambiente interno e externo, ele traz ainda mais essa sensação de naturalidade, da pessoa querer estar ali, de sentir-se bem naquele ambiente, e de achar aquele ambiente mais bonito também, né? E de fomentar a movimentação, de querer movimentar naquele espaço, né? E o que traz segurança também, né? Como alguns estudos antropológicos fizeram dos nossos ancestrais, que os nossos ancestrais, antigamente, eles buscavam sempre abrigos e moradias que tinham o quê? Uma visão periférica do seu redor, uma conexão entre o ambiente interno e externo, para quê? Para a sua segurança, o que nos proveu o quê?
nossa evolução, né? Para os nossos ancestrais poderem evoluir. Então, está tudo conectado. A gente é natureza, o mundo está tudo correlacionado. Quando a gente sai dessa conexão, que é o que vem acontecendo, as metrópoles, essa questão desse sistema virtual, informacional que a gente vem adentrando, isso vai nos afastando da fonte, da origem, do centro, e a gente se sente vazio, e aí é o que a gente está colhendo, são as consequências, esse estresse, o medo, esses ambientes que as pessoas vivem hoje em dia não são benéficos à saúde a elas, né? E aí, por último, temos as formas curvas, que, como os estudos mostraram, formas curvas são consideradas mais bonitas do que formas retilíneas, né? Por quê? Porque ele se relaciona melhor com a natureza, com a anatomia da natureza. Na natureza anatômica, não existe forma retilínea, não existe 90 graus, esse quadro que nem a gente faz, né? E quando a gente consegue trazer isso no ambiente, na forma construtiva, apesar de ser bem mais difícil de executar, de projetar, enfim, ele é considerado mais bonito e traz uma sensação de ser mais natural à nossa percepção mental, né? E o que fomenta também a aproximação, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mobiliário para criança, né? Mobiliário pontiagudo não pode, para machucar. E aí também já entra nessa questão implícita, né? Quando a gente vê algo pontiagudo, a gente não quer aproximar, a gente não quer chegar perto, porque é risco, dá medo, dá uma sensação de risco, ao contrário de uma forma arredondada, né? E aí a gente tem esses componentes principais psicológicos, né? Que nesses estudos que pude escolher, houve-se 16 componentes, mas esses 3, vão se dizer, são os pilares, são onde todos se correlacionam a esses, né? Que é o sentimento de casa, a coerência, a fascinação. O sentimento de casa, ele está muito alinhado com, por exemplo, ambientes mais abertos, ambientes mais altos, que trazem o quê? Uma sensação de bem-estar, da pessoa sentir-se bem, de vontade de se expressar naquele lugar, de conhecer aquele lugar, de sentir-se em casa, quando há conexão com a natureza, já entra a biofilia, e a coerência está ligada à ordem espacial arquitetônica, proporção, por exemplo, a simetria, né, tudo, a gente tem essa coisa, né, de, por exemplo, algo torto, a gente sente uma desordem naquele espaço visualmente e fisicamente a gente sente também no espaço, né? Então, por exemplo, que nem a tela aqui, se você vê essa forma circular aqui no centro, no canto, você tende visualmente querer levá-la para o centro, porque é um círculo, um ponto que traz o que? Centralização. Então, isso é coerência espacial arquitetônica. E aí a gente tem a fascinação, que está ligado ao que? Complexidade. A complexidade é a quantidade informacional daquele ambiente, daquela arquitetura, que é através de quê? Elementos arquitetônicos, ornamentação, a quantidade, é como é arranjado isso, né? A coerência que entra na questão da ordem e desordem, e como que ele é arranjado, né? Aquela coisa jogado, cuspido, é um negócio pensado estrategicamente, arranjado, e isso traz o quê? Um bem-estar, a gente traz uma ordem, traz a sensação de estar certo, de estar correto, né? Isso e isso tudo é muito recente, esses estudos todos. E aí, quando a gente leva para o campo escolar, para a gente começar a projetar escolas concisas no entendimento do ser humano, no seu sistema nervoso, como ele é percebido, como o ser humano se comporta, a gente traz inúmeros benefícios, né? E técnicas e estratégias de design para os arquitetos, os profissionais, os designers poderem projetar melhor, com mais objetividade, né? Trazendo que nem, por exemplo, espaços mais abertos, conexão entre um ambiente fechado com um ambiente externo, por exemplo, uma sala de aula com um jardim externo particular, individual, por meio de vilas, em setores, enfim, a gente já vai adentrando em mais informações, a altura do pé direito, né, formas curvas. Então, esses parâmetros, a gente começar a utilizar no ambiente escolar, a gente pode colher inúmeros frutos,
né? E esse foi o estudo que pude fazer e que pude apresentar aqui para vocês hoje, tá? E aqui são as referências que foram feitas, utilizadas, e aqui é o meu contato. Eu agradeço pela atenção de todos, tá? Muito obrigado. Obrigada pela apresentação, Marco. Parabéns pelo trabalho, pela fala. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Bem. Obrigado, Carol. Imagina, Marco. Vamos para o próximo, que é o trabalho do Luan. Luan, tá aí? Tá aparecendo? Tá aparecendo. O áudio tá dando para me escutar? Aí, tá. Tá sim. O Luan, só não tá aparecendo sua câmera. Você já abriu a câmera? Ah, tô abrindo. Tá. Agora tá aparecendo. Tá. Isso. Beleza. Agora a gente vai ter a apresentação do aluno Luan, que vai apresentar o trabalho intitulado Coworking, conceitos, tipologias e características. Boa apresentação, Luan. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Então, vou fazer a apresentação do meu Luan. trabalho, que é o Cowork, conceitos, tipologias e características. Então, fazendo uma breve introdução sobre o trabalho, então, o objetivo geral da minha pesquisa é apresentar o que seriam esses ambientes de cowork, as suas tipologias e suas características. Então, realizou um estudo exploratório de natureza qualitativa, delineado por uma pesquisa bibliográfica, para conseguir uma maior abrangência da pesquisa. Então, o que seriam esses ambientes? Então, trata-se de um local para empresas, profissionais, estudantes e indivíduos que buscam a troca, a partilha e debate sobre diferentes assuntos, tornando o ambiente muito atrativo devido aos seus baixos custos, flexibilidade e acessibilidade. Então, o que são esses ambientes? Então, os coworks, eles são reconhecidos como ambientes de trabalhos alternativos, flexíveis, tecnológicos, sociais e com características de custo-benefícios muito atrativas, porque se atrai muitos microempreendedores, pessoas que estão iniciando a sua vida profissional agora. Então, há uma participação de diversas áreas do conhecimento em busca de uma interação social maior. Então, a gente sabe que o ambiente de cowork, ele promove um network muito maior entre as pessoas. Aqui eu tenho a ilustração de um ambiente e o que seria esse ambiente integrado e atrativo. Então, nessa perspectiva, o objetivo, então, é analisar as dinâmicas de trabalho nesses ambientes para a descrição da forma como é realizado esse trabalho e a composição desses espaços. Então, os espaços de cowork, eles possuem um alto índice de network e socialização muito grande entre todos os participantes, todas as pessoas que ali fazem parte delas, evidenciando, então, assim, um fator positivo e motivador para a população nesses espaços. Por que as pessoas procuram esses espaços? Por que se chama muita atenção, do porquê esse atrativo. Além dos benefícios também que a gente consegue ver, é a colaboração, a realização de eventos e também um baixo custo de manutenção para você, profissional. Então, a ambientação desses coworks ganha um destaque como diferencial positivo. Outro ponto elevado também é que eu consigo, através desses ambientes, fazer um aluguel de salas de reunião, sendo a prática muito mais utilizada. Também é possível observar que esses ambientes cresceram muito diante da pandemia da Covid-19, onde a gente viu que se cresceu muito o número de pessoas trabalhando remotamente. A gente sabe que até um ponto, todo mundo conseguiu se adaptar em casa, mas até certo ponto a gente sentiu muita falta de uma interação, a necessidade de estar num lugar diferente, de estar com outras pessoas diferentes. Então, o número desses ambientes vem aumentando nos últimos anos nas capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também em cidades de médio porte. Então aqui eu consigo trazer duas imagens que evidenciam como que seriam esses ambientes, como que acontece a integração entre eles, como que eles são divididos. Então aqui nessas duas imagens a gente pode perceber que são ambientes bem flexíveis, bem descolados assim, que oferecem que você trabalhe em equipe, que o foco principal dele é trazer para as pessoas esse conceito diferenciado de trabalho, não ser aquela coisa monótona de todos os dias. Então, o ambiente de inovação tem o propósito de estimular relacionamento entre as empresas, universidades, sociedade e governo. Então, sendo assim, a gente gera uma dinâmica de aprendizagem, utilizando o conceito de tríplice hélice, que é um conceito histórico
E a origem das primeiras incubadoras de empresa foi, após 50 anos, iniciou um novo movimento nos Estados Unidos a partir dos espaços compartilhados. Isso iniciou os espaços de coworking em 1999. Só que a gente sabe que os coworks eles tiveram uma tendência muito grande, maior, recentemente, nos últimos 10 anos. Então, atendendo às diferentes necessidades profissionais e empresariais, bem como potencial para a diversidade de competências, culturas e relações geradas nesse espaço, o ambiente de trabalho ele é misto. Então, portanto, as empresas com ambientes tradicionais, igual dito anteriormente, estão implementando essas estruturas de coworking. Mas por que elas estão implementando essas culturas de coworking? Porque é benéfico, traz um benefício muito grande para as pessoas. Você tendo um ambiente agradável para você trabalhar, a criatividade rende mais, você tem um rendimento muito maior, gera um ganho bem maior para as empresas. Então, sendo assim, a gente tem que destacar 4 pontos de vantagem dos coworks, que a gente tem a cooperação, que é a diversidade de pessoas e de conhecimentos ali dentro, a gente tem a abertura. O que seriam essas aberturas? Esses espaços, eles são abertos e promovem um debate, ele tem geração de conhecimento, geração de ideias, contribuindo principalmente para a sua criação e para a sua criatividade. Ele também funciona como uma espécie de uma comunidade, que é um ambiente disponível para toda a sociedade, estimulando a sua participação para se beneficiar ali em si também. Acessibilidade. Então, investimento para tornar o espaço ele é acessível a toda a população, utilizando a abordagem para desenvolver um ambiente promissor com diferentes percepções e perspectivas. Então, sendo assim, o que foi a principal característica? Então, a pesquisa, ela objetivou descrever sobre um ambiente de inovação, que seria os coworking spaces, que a gente chama, que é os espaços compartilhados de trabalho, destinado à interação e relações da sociedade, possibilitando a construção do conhecimento do assunto a ser tratado. Então, diante disso, o que foi observado? Que esse tipo de ambiente, ele apresenta diferentes transformações para a sociedade, tanto no âmbito de trabalho, quanto nos âmbitos sociais e econômicos também, tornando-se essencial a necessidade da migração e formação de novos princípios da sociedade industrial à pós-industrial, por meio do compartilhamento e trocas de experiências, ideias e conhecimentos. Portanto, os ambientes são uma iniciativa para flexibilidade, acessibilidade, integração, socialização e também de oportunidade, além de consistirem em estimulantes mentais para o desenvolvimento da economia criativa e também colaborativa, visando principalmente a inovação, atualizando as práticas sociais e de negócios de uma sociedade tradicional, possibilitando espaços físicos gerador de facilidades estruturais para o progresso dos seus negócios. Então, sendo assim, a gente pode observar que esses espaços ele vem como uma tendência muito grande, que a gente tem um crescimento muito grande ao longo das últimas décadas também desses ambientes, porque a necessidade de se reinventar no mercado, de se ter um ambiente diferenciado para trabalhar, foi se tornando cada vez mais evidente. Ainda mais que a gente tem a relação da pandemia, que a gente viu que se cresceu muito essa relação interpessoal, totalmente se fez necessária durante um tempo. Então, do porquê se trabalhar esses ambientes assim. Então, aqui falando um pouco das minhas referências que eu trouxe, e obrigado pela atenção, e foi isso. Foi rápido, Lua. Obrigada pela apresentação e parabéns pelo trabalho que você desenvolveu, tá bom? Obrigado, Carol. O próximo trabalho, gente, vai ser apresentado pela Maria Antônia. Você está aí, Maria Antônia? Eu tô. Pode compartilhar a sua tela, então. Tá. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ai, desculpa, peraí. Deixa eu só... Aqui, achei. Quase que eu compartilhei errado. Aqui. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre... Peraí. Ah, tá. Deixa eu só dar o início aqui, para poder dar o print na tela também. Agora o próximo trabalho vai ser apresentado pela aluna Maria Antônia Esbrissa Madison, que vai apresentar o trabalho titulado Arquitetura para Idosos, uma reflexão sobre o tema. Boa apresentação, Maria Antônia. Obrigada, Carol. Esse tema, a arquitetura para o idoso, foi pensado na preocupação que esses usuários com deficiência e debilidade têm aumentado. E
isso não apenas através das leis, a gente percebe, mas pela conscientização sobre a inclusão dessas pessoas. E este artigo traz considerações sobre projetos para edificação para idosos, colocando a arquitetura como responsável para melhorar as condições de vida dessa população. Através de uma arquitetura responsável e melhora de condições de vida. Então, falando um pouco sobre o envelhecimento, que é um processo dinâmico e não linear, que se inicia na nossa concepção e apresenta uma série de mudanças que interferem na adaptação de indivíduos ao ambiente em que vive. E essas alterações, principalmente as fisiológicas, que causam dependência, elas podem ser modificadas, retardadas ou prevenidas, isso pensando que é individual de uma pessoa para outra. Essas alterações fisiológicas, elas, lembrando que podem ser modificadas, e que porque o envelhecimento leva à redução da capacidade sensorial, perda de visão, audição, equilíbrio, e leva à diminuição dos sentidos. Recebendo menos informações, eles, do seu redor, do ambiente em que vive, pode aumentar o sério risco, principalmente de acidentes. E o envelhecimento, apesar desse envelhecimento, existe atualmente esse conceito do envelhecimento ativo, que é saudável e bem-sucedido, através da adaptação da velhice, com a participação na sociedade e o indivíduo percebendo seu potencial físico, social e mental, levando ele a uma segurança e proteção dos cuidados apropriados. E um direito de igualdade e tratamento igual durante sua vivência. O ambiente, então, ele é responsável pelas essas habilidades naturais e sensoriais que sofrem declínio. Vendo que esse envelhecimento ativo é possível, é necessário compreender essa necessidade desses indivíduos. Eles passam não apenas a apresentar habilidades, dificuldades nas suas tarefas, e são poucos os que aceitam essas mudanças. É necessário obter soluções para essas limitações físicas e cognitivas, proporcionando autonomia e qualidade de vida. As barreiras físicas que existem na casa, principalmente nas habitações dessas pessoas, levam à depressão, isolamento social e dificuldade na mobilidade, levando, então, como eu falei, aos acidentes domésticos, com riscos de queda, e sendo os principais causas a iluminação, pisos irregulares e escorregadios, falta de corrimão. Essas soluções para essas necessidades dos idosos é um trabalho conjunto de diversas áreas, principalmente dos arquitetos, neurocientistas, sociólogos, que podem fazer essa melhoria. A arquitetura, então, tem um papel fundamental para a qualidade de vida das pessoas idosas, buscando, então, soluções, principalmente dos espaços em que vivem. Aqui no Brasil tem dois itens duas leis que são regidas que nós devemos seguir, que é o desenho universal, através da NBR 9050, vendo as variações possíveis das características antropométricas e sensoriais. E o conceito, segundo esse documento do artigo 8º, criando, que é a criação de espaços e produtos para atender todas as pessoas de forma simultânea, autônoma, segura e confortável. Essas soluções, sendo soluções que funcionem para pessoas nos extremos do espectro da capacidade funcional, que todos vão se beneficiar, tanto muito alto quanto muito baixo, muito magro quanto muito obeso. Então, são as extremidades nesse espectro. O termo geroarquitetura, atualmente, né, ele
é levado a pensar nessa atividade projetual para o público idoso. Está sendo muito usado hoje na arquitetura, através de novas posturas projetuais, dimensionando, então, de todos os espaços segundo normas específicas. Especificar os ambientes e superfícies, tendo medidas antropométricas do idoso, maior cuidado, principalmente nos banheiros, que é onde existe o maior risco de quedas, através de texturas e contrastes, bases de apoio e assento, a iluminação não apenas no teto, como no piso, a ventilação natural e ambiental, através de aquecimento ou resfriamento no ambiente, o isolamento de ruídos externos e internos, por conta da acuidade auditiva dos idosos, e a valorização de áreas verdes para que eles possam interagir e se sentir mais confortáveis. A importância, então, direta da arquitetura e design de interiores na prevenção de acidentes, através de projetos que possam prever as limitações dos usuários, através de cores, tons, contrastes, texturas e iluminação. Hoje tem sido visto pelos projetistas, de modo geral, e principalmente pela mudança cultural deles, vendo que a antiga clínica geriátrica com o modelo regenerativo, que atualmente está sendo pensado, então o modelo de clínica geriátrica está sendo abandonado e o modelo regenerativo está sendo já inserido, vendo que aumenta a autonomia e o senso de controle dessas pessoas. Então, projetar os espaços que permitam o envelhecimento ativo e com qualidade de vida através da integração do idoso. Eu agradeço a todos. Obrigada. Carol? Obrigada, Maria Antônia. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela sua apresentação. Obrigada. O próximo trabalho a ser apresentado, e é o último da noite, é a Clara que vai apresentar. Você está aí, Clara? Estou. Eu vou Pode compartilhar, então. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estou sim. Bom, hoje nosso último trabalho vai ser apresentado pela aluna Clara Regina Oliveira e Silva, intitulado Projeto de Extensão Reconhecendo Risco. Boa apresentação. Obrigada, Carol. Bom, primeiramente, boa noite. Eu vou estar apresentando hoje para vocês o projeto de extensão Reconhecendo Risco. Esse trabalho foi elaborado por mim, Clara, que sou graduanda em arquitetura pela Uni de Pouso Alegre, e pela Laís, que também é graduanda de arquitetura e é técnica de edificações pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Os nossos orientadores foram a Carolina Galhardo, que é professora e mestranda em Desastres Naturais, e pelo Carlos Pereira, que também é professor na UNA e mestre em Desenvolvimento de Tecnologias e Sociedade. Bom, os nossos objetivos com esse trabalho foram tornar mais próximos da população o cenário que compõe as enchentes, alagamentos, inundações que atingem a cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, de modo a tornar mais familiar essa percepção para os moradores da cidade. E partindo aqui de um breve conceito dessas palavras, as enchentes, alagamentos e as inundações, elas acontecem normalmente em decorrência de chuvas muito intensas ou de longa duração. Muitas vezes a gente ouve falar na mídia falada, na mídia televisada, e a gente tem uma noção, às vezes, um entendimento de semelhança, de que talvez essas palavras tenham o mesmo significado, quando, na verdade, elas têm significados diferentes. Então, introduzindo um pouquinho só para poder basear o nosso trabalho, eu coloquei essa ilustração aqui de uma situação normal do Rio, e quando ele ocupa o seu primeiro leito, em decorrência das chuvas, ocorrem as enchentes, quando esse leito é preenchido. Quando o segundo leito do rio é completamente preenchido, ocorre a inundação. A enchente e a inundação é uma situação normal, uma situação comum das cheias dos rios, que acontece em decorrência das chuvas.
Só que essa inundação ela pode gerar danos quando ali nas margens dos rios são construídas edificações, são construídas moradias. E os alagamentos, eles acontecem principalmente pelas chuvas mais intensas, né? Quando as galerias pluviais não conseguem dar vazão para a quantidade de água. Isso pode ser intensificado também pelo acúmulo de lixo, que quando levado pelas águas, entopem os bueiros também. E relacionando essas causas naturais, né, que também são conhecidos por desastres, a gente pode fazer uma relação de que eles não são ocasionados somente por essa razão, eles são influenciados, eles são intensificados pela atividade humana, pela influência humana, pela alteração na paisagem, que é feita pelo homem, né? E a gente achou muito relevante trazer o questionamento, trazer essas informações, esse conhecimento para a população de como que isso acontece, quais medidas a gente pode adotar, é possível prevenir essas situações, a gente pode gerenciar essas ocorrências? O nosso aspecto metodológico se deu em análise bibliográfica e documental, a gente fez algumas pesquisas sobre algumas ocorrências na cidade e a gente contou com a participação da população local também, visto que esse projeto era direcionado, de fato, à população mesmo. Então, com isso, a gente elaborou um questionário que foi divulgado nas mídias sociais, e a partir dele a gente conseguiu fazer um levantamento de alguns dados. Esse questionário ele foi divulgado na plataforma Google Forms, onde a gente inseriu 25 questões, que buscavam ser acessíveis a todas as pessoas, né, que buscavam ser o mais objetivas possível. A gente conseguiu extrair alguns dados básicos para a elaboração de uma cartilha informativa. Esse questionário foi respondido por 389 pessoas, que são residentes de Pouso Alegre ou dos seus ex-moradores também. A gente fez uma seleção das principais perguntas respondidas para poder inserir aqui no nosso trabalho, e uma delas foi: você acredita que ainda podem ocorrer enchentes, alagamentos ou inundações na cidade de Pouso Alegre? E a partir desse gráfico, a gente conseguiu notar que mais de 95% da população acredita nessas recorrências com grande potencial, com recorrências futuras. A próxima pergunta: você sabe qual ou quais órgãos devem ser acionados em caso de desastres? E assim a gente pode perceber que, em primeiro lugar, quando ocorreriam esses desastres, em situações assim, as pessoas buscariam acionar primeiro o Corpo de Bombeiros e, em segundo lugar, a Defesa Civil. Das 389 pessoas entrevistadas, apenas 10% conhece a Defesa Civil e a sua atuação, enquanto o restante já ouviu falar, mas não conhece como esse órgão atua, ou de fato nunca ouviu falar da Defesa Civil. A Defesa Civil é um órgão responsável pelo gerenciamento, pelo apoio a essa população, responsável por organizar de modo a agir em benfeitoria, de modo a agir em benefício com a população, principalmente dessa população que sofre com situações de desastres. Essa aqui é a nossa cartilha, né, a primeira parte dela. Inicialmente, ela teve um caráter de divulgação mesmo online, mas ela acredito que poderia até ser impressa e vir a se tornar um folder. Essa primeira parte aqui na primeira folha, a gente buscou colocar algum conteúdo que fosse mais chamativo, a gente colocou esse título em caixa alta, de modo a prender a atenção do leitor, que a gente pergunta: ei, você está mesmo em segurança? A gente fez uma breve descrição do que seria aquele produto, e no rodapé de todas as páginas, ali no finzinho da página, a gente colocou algumas setinhas, né, algumas linhas, alguma chamada para a pessoa poder continuar lendo o restante. Na segunda página, aqui a gente colocou um gráfico, né, dos bairros de Pouso Alegre que são mais afetados por esses eventos, e seguindo aquilo que eu tinha comentado, né, a gente buscou inserir também os significados desses termos: enchentes, alagamentos e inundações. Aqui na segunda parte, nesse texto, nessa chamada Saiba Como Agir, a gente pôs um símbolo aqui de alerta, né, de modo a chamar a atenção da pessoa que está lendo,
para que ela entenda como que ela pode atuar, se porventura essa situação ocorrer com ela. E um pouco sobre a Defesa Civil, como que ela funciona, além de alguns telefones de contato, né? Que se alguma pessoa precisar de alguma informação adicional, se precisar de ajuda, ou se de fato tiver alguma situação de risco, ela pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio desses telefones. E a última página a gente colocou aqui que todo mundo poderia ajudar, né? Como inicialmente é online, as pessoas poderiam compartilhar e levar esse conteúdo adiante. Aqui nas considerações finais, eu coloquei um pouquinho aqui sobre como que a gente, né, como que há uma relação muito importante da influência humana, né, nesses acontecimentos. Infelizmente, essa vulnerabilidade dos sistemas humanos age como agravante dessas situações, né? Infelizmente, a alteração na paisagem, a transformação, muitas vezes indevida da paisagem, provoca danos à população. E esses danos, eles podem ser irreversíveis, né, quando essas situações tomam desde grandes até catastróficas proporções. E aqui, concluindo o nosso trabalho, a gente exprime uma busca por uma visão que seja mais direcionada a essas pessoas que vivem em regiões de risco, que são suscetíveis a risco de desastres, e principalmente daquelas pessoas que moram nas suas imediações, né? Visto que muitas vezes regiões que são propensas, são suscetíveis a risco, são construídas em áreas que têm um custo mais baixo, né? Muitas vezes algumas pessoas não têm acesso a algum lote, por exemplo, algum local que seja adequado para se construir, para morar. A gente espera que haja uma cooperação, ações conjuntas entre Estado e comunidade, de modo a viabilizar políticas públicas, né, de modo a gente voltar uma atenção principal à população, né? Eu até coloquei aqui uma citação do Yangel, e no livro Cidades para Pessoas, ele colocou que, sobretudo no último meio século, a dimensão humana foi seriamente negligenciada em sua relação com o desenvolvimento urbano. Então, por mais que a gente pense no desenvolvimento urbano e, no primeiro momento, ele pareça ser, assim, direcionado a gente, né, que somos os usufruidores, muitas vezes a gente é relegado ao segundo plano. Muitas vezes a população mesmo é negligenciada e esse planejamento ele volta para outros sentidos. Eu coloquei aqui também uma outra fala do Ralph Erskine, que ele fala que para ser um bom arquiteto você tem que ter amor pelas pessoas, porque a arquitetura é uma arte aplicada e lida com a moldura da vida das pessoas. Aqui as referências do... É isso, gente. Acabou. Muito obrigada. Parabéns, Clara, pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Muito bom. Pessoal, então a gente está chegando ao fim aqui, né, dessa nossa primeira jornada científica, né, da UNA. Vai ficar gravado, eu que vou conseguir passar para vocês o link da apresentação, tá? Me lembrem na segunda-feira, semana que vem, passar para vocês. Eles demoram uns dias para ficar disponível para mim, mas está gravado, vai ficar disponibilizado para vocês. Para encerrar, pessoal, eu gostaria de parabenizar, primeiramente, cada um dos alunos que apresentaram aqui hoje. Eu fiquei bastante surpreendida com o desenvolvimento, desempenho, e principalmente que acho que eu estou aqui com vocês tem 2 anos, com o amadurecimento de vocês, né? Não é sempre que a gente tem uma oportunidade de apresentar um trabalho acadêmico, um trabalho com essa seriedade, com essa magnitude que vai além do projeto. E vocês fizeram isso com maestria, né? Cada um aqui com um assunto que foram todos dentro do mesmo tema, dentro da mesma linha, porém com tanta diversidade
né? Mas eu consigo enxergar em todos. Uma coisa que eu gosto muito na arquitetura, é um dos motivos que me trouxe até a arquitetura, e eu tenho certeza que se vocês estão dentro dessa profissão, é porque vocês têm isso dentro de vocês também, que é essa vontade de realmente concretizar algo, realmente de colocar a ideia, o desejo, o amor de vocês na prática. Porque a gente está falando aqui de uma. A gente está participando, né, de um evento que ele é, é um evento acadêmico, nós estamos falando de produções científicas, teóricas, mas não teve um trabalho aqui que se distanciou da prática, se distanciou. Essa fala da Clara, final, eu achei que fechou com chave de ouro, porque todos aqui estão pensando e trabalhando em prol da melhoria de algum quesito da vida direta das pessoas. Então, eu acho que isso é o que une cada um desses trabalhos que estão aqui hoje. Então, eu queria parabenizar vocês, queria também parabenizar todos os outros alunos que não estão aqui, mas que fazem parte também desse evento, pela iniciativa, pela força de vontade e por acreditar na importância desse tipo de trabalho, acreditar e perceber, né? Eu acho que uma vez que alguns aqui estão no final do curso, entender como que o estudo, como que a investigação, como que a pesquisa está diretamente ligada ao que a gente vai colocar, né, em prática, completamente ligada ao que vai estar construído, a maneira como vocês vão lidar com o projeto, como vocês vão lidar com as pessoas, com os clientes, é indissociável, né, o estudo, a pesquisa da nossa prática. Então, é importante que nesse primeiro evento, né, foi uma primeira experiência para todos vocês. Para quem não participou, está aqui hoje, se preparem para os próximos, a gente vai incentivar cada vez mais esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de participação, porque enriquece demais a formação de vocês. Os trabalhos de todos que foram apresentados aqui hoje, né, vão ser publicados nos anais do evento até mês que vem, até o mês de novembro, e vocês vão receber no e-mail de vocês, certinho? Eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa antes de dar encerrada essa noite. Nada? Carol, eu queria agradecer você pela oportunidade. Foi muito bacana contar com você no projeto e aqui na jornada também. Foi uma oportunidade muito legal para a gente entender. E eu sinto que a gente está avançando conforme o tempo vai passando, e isso é muito importante para o nosso curso e para a faculdade também. Muito obrigada. Exatamente, Clara. Fiquei muito feliz de ver a maneira como você falou. Outra questão, pessoal, é como que todo mundo trouxe aqui assuntos que não estão diretamente relacionados à arquitetura. E como vocês falaram de tudo com bastante propriedade, né? A Clara, ela falou do assunto que a gente abordou, né, no projeto de extensão. E eu fiquei muito orgulhosa, fiquei muito feliz de ver o resultado de um trabalho que a gente desenvolveu lá no começo do ano, desse ano, né, no primeiro semestre, e você com essa clareza, com esse entendimento sobre o que a gente estudou. Então, muito feliz, muito gratificante também. Pessoal, vamos abrir as câmeras para tirar um último print aqui de todo mundo. Vamos fazer cara de bonito. Se fosse presencial, ia ter coffee break. Vamos torcer para o próximo ser presencial. Vamos lá, gente. Abre essas câmeras aí. Vamos perder o medo. Ai, ninguém quer abrir câmera. Então, vamos lá, pessoal. Prontinho. É... Estão me ouvindo? Acho que a minha conexão...
Oi, pessoal. Parece que a Carol caiu. Espera aí que eu vou tentar restabelecer a conexão dela aqui. Um minuto. Pessoal, a professora Carolina não conseguiu acessar porque a internet dela está oscilando muito. Parece que está chovendo lá. Então, eu vou pedir para a Ana Carolina estar como anfitriã. Carol, você consegue me colocar como anfitrião aí da sala? Por gentileza? Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Sim, eu acho que ela deve estar ali, o Gustavo. A Carolina Machado. Eu acho que ela também já saiu. Então, pessoal, devido a esse problema, a Carol acabou de me falar que as apresentações já ocorreram, né? Então, a gente encerra a noite de hoje. Queria agradecer vocês e parabenizar a todos pelas apresentações. Tá bom? Um grande abraço e boa noite. Aí, pessoal, se puder, saia mesmo da reunião para a gente conseguir encerrar ela, tá bom?